Amém. Glória a Deus, irmãos. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Estamos aqui com um único propósito, de louvar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir aos irmãos que abrem suas Bíblias no Salmo de número 46. Salmo bastante conhecido. Nós vamos estar lendo esse salmo. Salmo de número 46. Assim que os irmãos estão encontrando, né? Coloque-se de pé. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu quero ler os versículos, irmãos, é o seguinte. Assim vamos ler todos 11 versículos. Amém? Vou ler o primeiro, os irmãos acompanham o pastor no segundo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas se tumultuem e espumeja nas suas fúrias e os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde até amanhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. Amém. Todos juntos vamos ler o último versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Amém. Deus maravilhoso, Pai querido, nesse momento nós queremos agradecer o Senhor, Pai. Deus, pela tua palavra que foi lida, Deus amado. Nós sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o Senhor que tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. Por isso nós estamos aqui nesse momento, para Deus agradecer o Senhor por tudo, para louvar, para oferecer a Deus o nosso culto ao Senhor, ó Pai. Deus receba aqui nesse lugar toda a nossa adoração, todo louvor, porque tudo é para a honra e glória do nome do Senhor, ó Pai. Deus continua nos abençoando, ó Pai. Continua derramando da tua graça, da tua misericórdia, Deus, sobre cada um de nós que está aqui agora, Pai. Abençoa, Deus, cada um que veio, Deus, para louvar o Senhor, cada um que veio com propósito, ó Pai, de aqui ouvir a tua palavra, Pai. Deus abençoa os que estão chegando, os que estão a caminho desse lugar. Derrama sobre eles, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia. Continua nos abençoando, ó Pai. Continua, Deus, fortalecendo as nossas vidas. Continua, Deus, enchendo cada dia o nosso coração da tua alegria, da tua paz, do teu amor. Porque nós queremos todos os dias louvar o Senhor. Queremos todos os dias, ó Pai, estar na tua presença. Queremos todos os dias buscar a tua presença, ó Pai. Portanto, Deus, abençoa cada um de nós, ó Pai. Tira, Deus, toda a fraqueza. Tira, Deus, todo o desânimo. Mas que nós sejamos cada dia mais animados. Cada dia, Senhor amado, mais firme na tua presença, ó Pai. Que nós possamos ficar firmes, buscando todos os dias, Deus, a presença do Senhor. Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, Deus, por cada um de nós, ó Pai. Nós queremos aqui agradecer ao Senhor por esta semana maravilhosa. Deus, agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus. Louvado seja o teu nome para todos sempre. E nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero chamar aqui a equipe de louvor. Os irmãos poderem assentar. Amém. Esse salmo bastante conhecido, meus irmãos, né? É tão gostoso repetir essas palavras. O Senhor é o nosso refúgio, né? Que maravilha, né? Saber que nós temos um refúgio que pode todas as coisas, um refúgio que acorde na hora certa, na necessidade certa. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Você já reparou, irmão, que o socorro do Senhor vem na hora certa e é bem presente na necessidade, né? Que Deus possa continuar, né, colocando essa confiança no nosso coração, de
nós está sempre confiando que o nosso refúgio é o Senhor. Não tem outro refúgio, não tem a quem mais nós pegarmos a não ser o Senhor, nosso Deus. Podemos até confiar em várias coisas, em várias promessas, mas o nosso refúgio, a maior promessa para nós é Jesus. Que Deus possa nos abençoar, possa encher cada dia, irmãos, o nosso coração dessa esperança, dessa alegria. É duro quando você vê pessoas que já estão perdendo a esperança. A gente encontra ainda pessoas que falam que está desanimado, que perdeu a esperança, perdeu o ânimo de viver. Mas eu louvo a Deus que aqui tem um povo, né, que cada dia busca essa esperança do Senhor, que é o nosso refúgio. Nós não podemos jamais, irmãos, desanimar, porque o Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas. Por mais que nós possamos pensar que estamos sozinhos, mas quero dizer para você nessa noite, ninguém está só. Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e bem presente na hora que nós precisamos. Amém? Que Deus possa se abençoar a vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, igreja, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Gostaria que vocês se colocassem de pé, por gentileza, para a gente iniciar. Tudo já começou, né? A gente vai iniciar a nossa adoração, engrandecer o nome dele, cantar louvores e exaltando a beleza da sua santidade. Você já cumprimentou o seu irmão nessa noite? Às vezes você chegou um pouquinho atrasado, você chegou um pouquinho e não conseguiu falar com seu irmão. Vou te dar a oportunidade agora de pegar na mão do seu irmão e falar: Pai do Senhor, seja bem-vindo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nessa noite, meu irmão. Que o Senhor possa te surpreender nessa noite, amém? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Filipenses, capítulo 3, verso 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele entendeu o que ele veio fazer nesse mundo. Amém? E ele prosseguia com os olhos fitos no Senhor, ele prosseguia para o alvo. E nosso objetivo é esse, prosseguir para o alvo. Tem muitos embaraços, tem muitas pedras, tem muitos tropeços, tem muitas coisas que querem tirar os nossos olhos do alvo, meu irmão. E eu estou dizendo para você, o exemplo de Paulo é muito importante para nós, olhar firmemente para o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão Paulo? Vamos lá? Glória. Estou subindo
Aleluia. Vai glorificando aí, meu irmão. Vai louvando. Aleluia, Jesus. Irmão, pode vir o temporal, pode vir o dia mau, mas se Cristo estiver com você, não vai ser nada, você vai passar e vai romper todo esse temporal, hein? Sobre a rocha,
Dê glória aí, meu irmão. Aleluia, louvado seja Jesus. Quantos creem que Cristo move as montanhas? Amém? Quantos creem? Amém? A palavra de Deus diz que se tivermos fé como o tamanho de um grão, né, o menor grão que existe, nós poderemos dizer para qualquer monte: saia daqui e lança-te no mar. Amém? Aleluia.
permitir que nós estamos aqui, amém? Glória a Deus. Quero dar um bem-vindo a todos os irmãos que estão aqui hoje, em especial que nos visita, né? Vejo que tem muita gente nos visitando, que Deus possa abençoar a vida de vocês, né? Estou muito alegre de ver a irmã Marli, tempo que eu não vi a irmã Marli aqui na igreja, a irmã ativa, né? Que maravilha, né? É muito bem-vindo a vocês, amém? Que Deus possa assim abençoar cada um dos irmãos e em especial todos os nossos visitantes, amém? Irmãos, nós vamos louvar a Deus agora e vamos ouvir esse louvor e vamos também louvar com nossas ofertas, nossos dízimos. Então você tem a oportunidade, assim os irmãos me louvando, né? Vamos sair do nosso banco e até o casal filaço ali e depositar a nossa oferta, amém? E Deus assim venha nos abençoar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. A igreja pode se colocar de pé para a gente adorar com as ofertas de pé, amém? Amém. Glória a Deus. Já estamos passando já para a palavra. Só mais um minutinho de pé. Aleluia. Antes de eu passar a palavra aqui para o pastor Márcio, quero só ressaltar
Sexta-feira estivemos ali no UPA, né? Uma caravana, foi ali levar comida para todo povo ali, umas marmitex gostosas, comida gostosa. Eu fiquei só no cheiro. Eu fiquei morrendo de vontade, não comi não. Mas que maravilha, né? A gente vê as pessoas ali necessitadas, aproximando ali de nós. Eu mais o pastor entramos lá para dentro do hospital, oramos com muita gente. Irmãos, nós temos que, todos os dias na nossa oração, lembrar daquele povo ali. Não só ir no UPA, mas todos hospitalizados. Ali que a gente dá valor, pastor, na vida da gente. Você vê o pessoal tudo acamado, sofrendo, deitado. Muitos ali, talvez até sem esperança. Mas nós oramos por todos ali, apresentando todos a Deus. O pastor sempre perguntava: você quer oração, você aceita Jesus, você entende que Jesus é o Salvador. Então foi uma maravilha, me senti muito bem em ter feito, em ter ajudado a participar, né? Dessa caravana que estava ali, distribuindo comida. Distribuímos ali mais de 100 marmitas, que maravilha, né? Então mais de 100 pessoas, né, foi saciado ali com alimento, né? E muito mais com alimento espiritual, porque ali nós oramos, falando de Jesus. Então vamos continuar orando por esse projeto, né? Nós estamos em plano aí todo mês fazer isso. Que Deus venha nos dar força, venha nos colocar bastante pessoas contribuintes para ajudar. Se você quiser contribuir, pode procurar a Mariana, procura das irmãs aí na direção aí, é muito bem-vindo, né? Quero aqui chamar o pastor Márcio, já passar a palavra para ele, ele deve ter mais detalhe. E muito obrigado a todos que estão aqui, em especial aos nossos estudantes, né? Graça e paz, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, amém? Queridos, eu sou muito sensível à presença de Deus, né? Às vezes nós choramos quando estamos em casa lendo a Bíblia, às vezes choramos quando estamos orando, às vezes choramos quando estamos ouvindo o hino, às vezes até deitado na cama orando, quando Deus nos visita, às vezes no carro dirigindo. E como é tremenda a presença de Deus nesse lugar. Eu chorei bastante ali. Há uma unção tremenda do Senhor aqui. Há uma unção maravilhosa de Deus aqui. Quero dizer para você que aqui entrou enfermo, amém? Quero dizer para você que se creres verás a glória de Deus. Você pode sair daqui curado. Você que está assim indeciso em tomar uma decisão, podes ver a glória de Deus, vai sair daqui com Deus confirmando no seu coração a direção que você vai tomar na vida. Louvado e glorificado. Você vai sair daqui com a bênção de Deus para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Amém? Em nome de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, amém? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Carmen, eu havia falado para a senhora que a senhora ia testificar hoje, mas eu queria que a senhora chegasse mais cedo, no início do culto, porque eu quero conversar com a senhora antes um pouquinho, amém? Então nós vamos deixar o testemunho da senhora para outra semana, mais para frente, tá bom? Mas aí a senhora chega um pouquinho mais cedo, uns 10 minutinhos antes de começar, para a gente conversar um pouquinho, amém? Tá bom? Em nome de Jesus. Mas eu tenho certeza que o testemunho da senhora, no momento certo, Deus vai ser glorificado, que o testemunho da senhora é um testemunho de bênção de Deus, de direção de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, amém? Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, o que o Edson falou realmente foi tremendo ali, o quanto que Deus nos abençoou ali. Eu quero dizer para você o seguinte: o fruto deste culto, amém, está diretamente ligado no momento que nós estamos vivendo. O momento da igreja é muito bom, o momento nosso é muito bom. A igreja envolvida com missões, a igreja pensando no mais desfavorecido, amém? Uma igreja pensando no mais pobre, né? Uma igreja pensando naqueles que estão hospitalizados, amém? Isso move o coração de Deus, esse Deus se quebranta, amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor por isso. E nós vamos, antes de ministrar, nós vamos orar por todas aquelas pessoas que receberam as doações, por todas aquelas pessoas que estavam enfermos, que eu e o irmão Edson
gente vai até chamar de pastor lá dentro, né? Pastor Edson, fomos apresentados lá por quanto que Deus abriu as portas ali daquele hospital para nós. Edson é pastor, meu presidente é pastor, né? Amém? E tanto que Deus abriu as portas para aquele hospital, foi algo assim tremendo, né? Deus é tremendo, foi algo tremendo. Nós não pedimos para ir lá dentro, não precisou pedir, deixa eu orar, né? Nós somos chamados para entrar, a gente vai ter oração. Vamos entrar lá para você orar para o povo lá, amém? Que bênção de Deus. Nós encontramos lá amigos, pastor Zé Roberto. Eu entrei lá e o enfermeiro falou assim: ó, tem um moço ali que conhece o senhor, pastor, ele quer que o senhor vai orar por ele lá. Sabe quem estava lá dentro? O Osmar, tocador de violão nosso, cantor lá, bem? Lembra dele, né, pastor? Da nossa época lá na segunda igreja, né? O Osmar perguntou pelo senhor, pela irmã Marlene, né? Eu falei para ele, está lá conosco, amém? E eu falei: Osmar, você vai sair daqui, vai lá cantar um hino com a gente lá na igreja, né? Você vai cantar um hino com a gente lá na igreja, né? Irmãos, muitas pessoas enfermas, tinha pessoas lá já diagnosticadas que tinham que amputar o pé, né? Falou: ó, o médico só está aguardando os exames finais para cortar o pé. E nós falamos para ele: em nome de Jesus, não vai cortar o pé. Nós oramos por pessoas em estado terminal. Então, assim, foi tremendo. O Osmar, ele está com um problema de diabetes, ele é diabético, e ele furou o pé num pé, e está com o pé desse tamanho, inchado, e os médicos estão lá, empurra para o outro, e está complicando a situação dele. Amém? Queria que você ficasse de pé. Aleluia, Jesus. Amém? Aleluia. Nós vimos pessoas ali em tantas situações difíceis, né? No respirador, estado terminal. Vimos um senhor lá que estava com uma hérnia, uma barriga desse tamanho, uma hérnia, do tamanho de uma mão, o umbigo dele está do tamanho de uma mão grande, aí pensa no ombro, levou que tem uma mão maior aqui dentro, era o tamanho do umbigo dele, né? E quando a gente estava orando do outro lado, ele estava lá também de cabeça baixa, né? Pedindo a misericórdia de Deus. Algo assim tremendo. Isso é só um pouquinho que a gente pôde ver. E nós, como igreja, precisamos sensibilizar com essas coisas, né? E nós, como igreja, precisamos agradecer a Deus porque estamos com saúde, precisamos pensar nisso. Nossa vida não é tão ruim assim, não, amém? Tem gente em situação muito pior. Queria que você levantasse as suas mãos aos céus, amém? Para a gente orar, para que Deus visite aquelas pessoas que receberam aquelas famílias, para que Deus visite os enfermos, não apenas da UPA, mas que Deus visite os enfermos nos hospitais, amém? Deus que visite os drogados, aquelas pessoas que não conseguem se libertar, mas Deus é poderoso para libertar-nos, amém? Nós cremos nesse Deus, irmãos, e nós todos juntos vamos estar orando e clamando, pedindo ao Senhor, amém? Levante a sua voz e ore, fala: Senhor, eu não conheço aquelas pessoas, mas visite lá, Senhor, salva, cura, liberta, Senhor, não permita que o mal maior aconteça, né? Comece a orar, comece a pedir a bênção de Deus para aquelas pessoas, esqueça um pouco de você, amém? E vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, não a nós, mas para a glória, para a honra do teu nome, Senhor. Visite os hospitais agora, Paizinho, visite
Graças a Deus. Aleluia. Ainda de pé, abra sua Bíblia no Salmo 139, amém? Salmo 139. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Este crime aleluia, Jesus. Tu és Deus. Aleluia. Louvado é teu nome, Jesus. Aleluia. Tu és Deus do céu e da terra. Glória a Jesus. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia. Salmo 139. Glória a Jesus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Repita comigo o verso primeiro. Senhor, tu me sondas e me conheces. Você crê nisso? Amém. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim pões tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado, eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, e se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no meio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não se foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles é escrito e determinado, quando nenhum deles aí havia língua. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles, se eu contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomaram, Deus, desse cabo aos perversos, apartados, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Eu não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Que você não fechasse sua Bíblia, ficasse com a sua Bíblia aberta. Amém? Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. E agora pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua bênção. Senhor, que Tu possas efetuar neste lugar aquilo que Tu queres. Que a Tua vontade seja feita neste lugar. Guarda, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, para que não saiamos deste lugar. E glorifica o Teu nome como Tu tem glorificado até aqui, Senhor. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Aleluia. Pode sentar, queridos. Aleluia. Aleluia. Irmão, queridos, o texto que nós lemos, você fica com a sua Bíblia aberta, se você puder, se você quiser nos acompanhar. Eu acho que nós vamos fazer um sermão expositivo, e eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite como tem falado comigo, amém? É um salmo de Davi.
E quando nós olhamos este salmo, irmãos, nós aprendemos com o relato de Davi aqui, aprendemos que quanto mais os anos se passam, e quanto mais nós vamos passando por experiências na vida, nós temos mais conhecimento de Deus. E ter mais conhecimento de Deus, consequentemente, vem sobre nós uma responsabilidade maior, porque a gente conhece Deus em toda a sua essência, sobre as nossas vidas. Nós não sabemos com certeza em que momento da vida que Davi escreve este salmo, mas com certeza foi já depois de uma boa caminhada, depois de que ele já havia errado muito. Com certeza este salmo não foi escrito antes do pecado dele com Betseba, não foi, porque se ele tivesse esse conhecimento de Deus, ele não teria pecado, como pecou com Betseba. Não teria, de maneira nenhuma. Irmãos, e quanto mais rápido nós aprendemos as coisas de Deus concernente à palavra, aquilo que foi revelado a nós, que está dentro da palavra, amém? Nós vamos viver uma vida melhor. Muitas vezes nós precisamos passar por situações difíceis para depois aprendermos as lições da vida. E na verdade nós não precisamos disso. Por que nós não precisamos? Porque nós temos a palavra revelada. O tempo que vivemos é muito melhor que o tempo dos nossos patriarcas. Eles não tinham palavra, eles não tinham onde consultar, eles ouviam falar. O povo de Israel ficou 400 anos escravo no Egito, e eles só ouviam falar que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó tinha uma terra prometida, tinha uma promessa para eles. Só ouvia falar. Nossos pais falaram. Irmãos, tudo de Deus nós temos aqui. Quantos domingos, quantas quartas-feiras, quantas mensagens, quantos anos de cristão. Nós precisamos pôr em prática tudo que sabemos de Deus, tudo que conhecemos, desfrutar dessa maravilha que é conhecer Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós ouvimos um vídeo, a Eliane vai passar para nós essa semana, que a Fátima postou no grupo da igreja. Eu fiquei meditando nesse vídeo e eu fiquei pensando o seguinte: a conclusão que o médico tirou desse vídeo foi exatamente em função da história de vida dele. Ele faz então a conclusão justamente em função do momento que ele está passando, que é um momento extremamente difícil. Ele então faz aquela análise, mas eu fico pensando assim: por que nós temos que esperar as coisas piorarem para a gente concluir as coisas óbvias que se encontram na Bíblia? Por que eu tenho que esperar a tragédia? Por que eu tenho que esperar um momento ruim sobre a minha vida e tentar consertar algo que não dá mais? Às vezes não vai ter mais tempo para consertar. Passa o vídeo para nós, Eliane, por favor. E por fim, para encerrar, eu falo da responsabilidade com Deus. Imagine, né, um discurso de abertura de um evento como esse, e eu falo em responsabilidade com Deus. E divido isso em 3 coisas: gratidão, jornada e num paradoxo que eu tenho dificuldade de entender, que é razão e fé. Gratidão. A vida é muito maluca. A gente chega à noite cansado, deita numa cama, bota um pijaminha e dorme. O despertador toca no outro dia, você levanta e sai correndo para as suas atividades. Você dormiu a noite toda. Vocês têm noção do que é isso?
A gente não tem, porque a gente, na maioria das vezes, dorme a noite toda. Mas eu vou dizer para vocês, não consegui dormir, acordar de hora em hora, porque tem dor, porque aqueles 4, 5 analgésicos não deram conta, gemer, chorar. Cara, é pesado. E aí você pede, meu Deus, eu só queria ter uma noite de sono. E você já não tem mais? Não consegue. Aí você lembra como era bom dormir. Meu Deus. Banho no chuveiro. Tira a roupa, vai para o chuveiro, aquela água, lava. Porra, que maravilha. Mas a hora que você tem uma bolsa de colostomia, eu não tenho. Um infusor de químio, um acesso venoso, e que você está todo cheio de plástico, e você vai tomar banho, não dá para molhar aquelas coisas. É uma droga aquele banho. Você lava metade fica sem lavar. E aí você lembra o dia que você entrava naquele chuveirão e você tomava banho. A gente não agradece por dormir, por tomar banho, né? Não agradece, porque a gente esquece. Quando você sai de casa, sobe um morrinho e vai trabalhar, cheio de coisa para fazer, chateado com os compromissos, vai embora. Mas quando se tenta fazer isso, e tem que parar 3 vezes para dar uma respirada. Pô, mas é tão pertinho. Mas não vai mais. E aí você lembra de agradecer pela época que você fazia isso e que era tão tranquilo, que era tão bom. A semana cheia de trabalho, tanta reunião, tanto compromisso. Pô, que saca, não dou conta, não aguento mais essa vida. E vou dizer para vocês que, para mim, a semana boa é a semana que não tem químio. Puta, não vou ter que ficar 12 horas no hospital. É só trabalho. Trabalho é ótimo, é maravilhoso. A gente reclama. Então, gratidão. Não esqueçam nunca de agradecer. Você não sabe a hora que você vai ser sorteado. O segundo aspecto, a jornada. A jornada é outra coisa. A gente passa a vida nessa correria do dia a dia, eu não era diferente disso. De vez em quando a gente dá uma risadinha, alguém, outro. Mas a gente esquece, e Deus ele fica sempre meio que de lado da nossa vida. E a gente vai tocando. É como um grande teatro, você está sentadinho lá no fundo, mexendo no celular, e a vida, como ela está acontecendo aqui no palco. E está tudo certo. Só que de repente alguém olha para você e diz, ô, você, vem cá. Agora é a tua vez. Você não é mais apenas um cara que vai ficar assistindo. Tu vem para o palco, agora é a tua história que vai passar aqui. E ela vai mudar, tá? Tu agora é o ator principal. E o desenho para você é outro. Então, aí você se desespera e quer compensar tudo que você não fez na vida. E você não criou vínculos. Você não ensinou Deus para os teus filhos. Vocês não imaginam a importância que é a família e os filhos num momento pesado. O quanto eles são importantes, o quanto eles nos ajudam, o quanto eles nos erguem quando a gente está caído. Então, não deixa para criar esse vínculo muito tarde na tua vida. Às vezes não dá tempo. E, finalmente, o maior dos paradoxos, que é razão e fé. Eu acho que para a gente que é médico, esse é um negócio que te deixa louco. Eu vou para São Paulo, o médico olha o exame, está feio. Tem metástase aqui, metástase ali. Opa, tem um tumor novo aqui, que está invadindo ali. Mas assim? É assim. É sem dó. E aí, por outro lado, Deus vem e te diz, mas meu filho, eu já te disse, você não vai morrer. Eu estou cuidando de tudo. Tenha calma. Não vai ser no teu tempo. Vai ser no meu tempo. Mas vai ser. Vai dormir. Eu estou cuidando de tudo. Acredite. Tenha fé. E a cabeça fica louca. Porque é difícil para a gente ter fé. Então, o que eu posso dizer para vocês é que depois de tudo isso,
A gente mistura e analisa tudo, e só nos resta um caminho. Não tem dois. E é o caminho da fé. E é por conta desse caminho que é hoje o meu caminho, e eu acredito, me esforço para aprender e acreditar, que eu digo para vocês que se tudo der certo, daqui um ano, eu estou aqui de novo, falando para vocês, mais uma vez, e deixando claro que Deus é demais. Muito obrigado. Quanto tempo demorou, né? Esse é o presidente da Unimed lá no estado de Santa Catarina, que no Congresso ele tomou a palavra e fez essa declaração. Mas quanto tempo ele demorou para entender isso? Será que ele sempre teve essa perspectiva? Quanto tempo que a gente vai demorar para a gente alinhar a nossa Bíblia com o conhecimento que nós temos de Deus? Com tudo aquilo que nós sabemos que Deus é, que Deus pode fazer nas nossas vidas e que nós não podemos fugir da presença de Deus. O Salmo 139, como eu falei, Davi não escreveu este salmo no início da sua experiência com Deus, mas ele precisou de uma boa caminhada com Deus para entender isso aqui. Nesse salmo, Davi fala dos atributos incomunicáveis de Deus. Deus tem os atributos incomunicáveis, que são atributos próprios de Deus. Ele não compartilha com o homem. Só Deus tem. Só Deus é onisciente. Só Deus é onipotente. Só Deus é onipresente. Só Deus é infinito. Só Deus é eterno. Esses são atributos de Deus. Atributos o que? Incomunicáveis, porque Ele não passa para nós. Mas Deus tem os seus atributos comunicáveis que Ele passa em parte para as nossas vidas. Deus é amor na sua totalidade, mas nós conseguimos amar, mesmo que seja parcialmente, porque Deus passou isso para nós. Nós conseguimos ser bons, temos condições de ser bons. É um atributo que Deus tem na sua totalidade. Nós temos condições de ser, não como Deus é bom, mas nós temos condições de ser bom, de praticar a bondade. Nós temos condições de ser misericordiosos, são atributos comunicáveis de Deus. Deus é misericordioso em toda a sua essência. Deus é misericordioso de perdoar até mais que 70 vezes 7. Nós não. Mas nós temos condições de perdoar e ser misericordiosos. E quando a gente olha para este salmo, Davi, depois de uma caminhada tremenda com Deus, ele chega a essa conclusão. Eu gostaria até de saber, eu pesquisei, mas não consegui encontrar. Eu gostaria de saber, pastor Zé Alberto, que hora que Davi escreveu esse salmo, que situação que foi, que momento foi da vida dele. Mas, pelo escrito, dá nos entender que ele já tinha tido uma boa caminhada com Deus. Ele vai falar então dos atributos incomunicáveis de Deus. E quando Davi enxerga então esses atributos, ele fica assombroso. Ele se acha maravilhoso. E ele quer que esses atributos de Deus cumpra-se na vida dele. Que os atributos incomunicáveis, que Deus possa fazer uma obra tremenda na vida dele. E quando Davi então ele enxerga, ele vai escrever este salmo. O que a gente vê aqui, o que a gente olha nesse salmo, ele vai falar sobre a onisciência, sobre a onipresença e sobre a onipotência. Eu quero discorrer com vocês nessa noite, que eu olho para esse salmo e eu vejo Davi entrincheirado por Deus. Eu vejo Davi dizendo o seguinte: o conhecimento que eu tenho de Deus, eu não posso correr de Deus. Eu não tenho como eu fugir desse conhecimento. Eu tenho que pôr isso em prática. Eu estou entrincheirado, eu estou cercado por Deus. É essa a conclusão que ele
chega. Observe que ele começa o salmo dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. E ele termina o salmo dizendo o seguinte: já que tu me sondas, e alguma Bíblia, essa palavra está no passado, tu me sondaste, algumas traduções, algumas está no presente, tu me sondas, né? Então Deus é aquele que conhece o nosso passado, conhece o nosso presente, conhece o nosso futuro. E ele termina o salmo seguinte, dizendo que Deus sondou, mas ele termina o salmo dizendo o seguinte: eu quero que o Senhor continue me sondando. Ele termina o salmo lá no versículo 23 e fala assim: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Então ele começa dizendo, afirmando que o Senhor sonda e ele conhece, e ele termina dizendo o seguinte: ó Senhor, faz agora uma sondagem aqui no meu coração e faz o seguinte, vê se tem algum caminho mal aqui, e eu quero que o Senhor faça o seguinte comigo: me guia pelo caminho eterno, não deixa eu errar não deixa eu pisar na bola não, Senhor. Por que Davi faz isso? Porque Davi crê que Deus é soberano, que Deus está acima da própria vontade dele, que Davi entende que ele é pecador, que ele é falho, que não tem como, que tem algumas situações que não tem como ele fazer escolha, mas ele precisa de Deus escolher para ele precisa de Deus guiar. E isso, irmão, nós sabemos, isso está na Bíblia, e nós precisamos viver isso aqui. Por isso que às vezes eu choro quando eu vou ler a palavra, por isso que às vezes a gente tem que deixar essa palavra entrar dentro do nosso coração. Por isso que às vezes eu sou tocado por Deus também com os hinos, porque é tremendo, irmãos. O Deus que nós servimos é tremendo. Davi, ele se sente entrincheirado por Deus ou cercado por Deus, e é assim que nós devemos nos sentir. Deus não é só Deus de Davi. E quando nós lemos a Bíblia, Senhor, sonda-me e me conheces, isso vale para todos nós, irmãos. Isso vale para todo ser humano. Isso é válido para todos. O Senhor conhece todos os corações. O Senhor conhece todas as nossas vidas. Davi, então, ele começa a falar sobre a onisciência de Deus. Ele fala: tu sondas e conheces, sabe quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Se eu fosse falar para minha esposa todos os pensamentos que passaram na minha cabeça de 42 anos de casado, nós não estaríamos mais casados. Talvez se nós fôssemos falar para os nossos pastores, até para aqueles que foram meu pastor, todos os pensamentos que passaram na minha cabeça, tudo que eu pensei acerca dele, eu não estaria nem na igreja. É verdade. Só Deus conhece os nossos pensamentos. Você já pensou nisso? Tanto que isso é tremendo. Você já pensou quanto pensamento ruim você teve a respeito de uma pessoa que vive com você 30, 40, 50 anos, que vive com você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, os irmãos da igreja? Quantos pensamentos errados, ruins, que não agradavam a Deus? Davi fala isso: tu sondas, tu conheces o meu pensamento, tu esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Você já pensou em todos os caminhos que você já andou, todos os lugares que você já teve, e que só você e Deus sabem onde é que foi? Isso é uma entrecheira. Pensar nisso é nós ficarmos cercados por Deus e dizer assim: para onde que eu vou fugir? Não tem como. Então, irmãos, Deus é tremendo, Ele é onisciente. A gente não pode, não tem como esconder dele. Ele é onisciente, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece o nosso caminhar. E Ele diz mais, Ele fala assim: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas elas. Tem vários meios, negócio de WhatsApp, né? Eu tenho até uma figurinha salva lá, que de vez em quando eu coloco numa postagem, né? São duas figurinhas muito parecidas uma com a outra. O menininho se levanta
e fala assim: deixa eu falar. Aí eu passo um pouquinho, depois eu posto a outra, e levanta a outra mão e fala assim: é melhor não falar. Quem já viu essas duas figurinhas? Interessante, né? Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces todas elas. Nós não falamos, mas Deus conhece. Olha como é que isso é tremendo, irmãos. Como é que a onisciência, que é um atributo de Deus, é tremendo. E é para nós se escondermos, né? Estamos entrincheirados. Pensar isso de Deus, pensar que conhece o pensamento, conhece o nosso caminhar, conhece a palavra que nós iríamos falar sem vir, é para nós até mesmo nos escondermos. Nossa, o que é isso? Que Deus é esse? E ele fala: tu me cercas por trás, pela frente e por cima. Versículo 5: sobre mim põe a tua mão. Isso aqui é proteção. Apesar de eu ter pensamentos que não agradam a Deus, apesar de eu andar por caminhos que não agradam a Deus, apesar de eu querer falar coisas que não agradam a Deus, ainda assim eu tenho proteção. Ainda assim ele cerca-me por trás e pela frente. Isso é a misericórdia de Deus em toda a sua essência. Isso é o amor de Deus em toda a sua essência. Isso é a bondade de Deus em toda a sua essência. E Davi fica maravilhado com isso, irmãos. E é para nós, quando lemos essa palavra, ficarmos maravilhados. Por quê? Porque assim como Davi, Deus faz conosco. Amém. Assim como Davi, nós não escapamos de Ele sondar e conhecer os nossos pensamentos. Assim como Davi, nós não escapamos dele saber por onde nós andamos. Assim como Davi, nós não conseguimos escapar dele não conhecer aquilo que nós íamos falar, né? E deixamos de falar. E ele diz no versículo 6, então, ele encerra a sua conclusão sobre a onisciência de Deus. Ele fala: eu saber disso é algo maravilhoso para mim. É demais. E ele usa aqui um superlativo, né? Quando ele fala: é sobremodo elevado, está acima. Eu não posso atingir, ou seja, eu não posso nem imaginar como é que é isso. Isso é tremendo. Então nós estamos cercados por esse Deus. Nunca se esqueça disso. Ninguém foge da presença de Deus. Ninguém esconde da presença de Deus. E isso, irmãos, faz nos lembrar que Deus conhece. E Ele quer só que nós abramos nosso coração. A gente não precisa e não deve esconder de Deus, mas a gente deve rasgar o nosso coração para Ele e pedir ajuda a Ele, porque Ele sabe da nossa fragilidade. A onisciência de Deus, embora nos sintamos entrincheirados, cercados por Deus, e isso é assustador, mas não é para nós trazer para nós terror e sofrimento. Pelo contrário, é para trazer alegria. Saber que o Deus que nós servimos, Ele conhece toda a nossa estrutura, conhece até a nossa fragilidade, conhece as nossas dificuldades de perdoar, conhece as nossas dificuldades em dizimar, conhece as nossas dificuldades em comparecer ao culto, estar presente no culto, conhece as nossas dificuldades em servir, em fazer, em servir a obra, estar na obra, conhece tudo nas nossas vidas. E nós devemos dizer: obrigado, Senhor, porque tu me conheces e tu me amas, mesmo sabendo de todas as minhas dificuldades, mesmo sabendo que meus pensamentos muitas vezes não agradam ao Senhor, mesmo sabendo que muitas vezes os meus caminhos não agradam ao Senhor, mesmo sabendo que muitas vezes o meu falar não agrada ao Senhor, mas eu ainda estou aqui ouvindo a tua palavra. O Senhor tem guardado a minha vida. Davi se sente entrincheirado, cercado por Deus, mas ao mesmo tempo ele se sente também alegre e feliz, porque se ele fosse contar todos os pensamentos com um amigo, ele não teria amigos, mas Deus é amigo dele. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, entrincheirados por Deus devido à sua onisciência, mas Davi também se sente entrincheirado por Deus por causa da onipresença de Deus. Isso aqui é tremendo. Davi também vê isso. Davi entende que
que muitas vezes, e aqui é algo assim espiritual. Davi tem a onipresença de Deus e também a onisciência, também a onipotência. Isso aqui foi algo espiritual, foi uma revelação de Deus para a vida dele. A onipresença, Davi diz o seguinte: para onde me exaltarei do teu Espírito? Davi está falando assim, Deus é Espírito. E nós nunca podemos esquecer disso. Amém? Nunca podemos esquecer disso. A questão de Deus ser Espírito. Ele diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, não tem lugar para nós escondermos de Deus. Não tem como. Ele diz: se tomo as asas e se me detenho nos confins dos mares. Eu estava vendo alguma coisa sobre isso. Você sabia que existe lugar no mar que é mais profundo do que a maior montanha que existe na Terra? Existe uma profundidade, tem lugares no mar que é mais profundo do que o pico mais alto na Terra, que chega a ser em torno de 9 mil metros, 8 mil e pouco, né? O pico Everest. Quem sabe um pouquinho de geografia ali, é bem. Existe lugares no mar que é o mais profundo do que a montanha mais alta. E Davi chega ao conhecimento dizendo o seguinte: ainda se eu tomo as asas alvoradas pelos confins e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. E aí eu me lembro, irmãos, da experiência de Jonas. O peixe grande está na Bíblia, eu acredito. E alguém disse assim: se fosse um peixe pequeno também eu acreditava. Mas a Bíblia diz que foi um peixe grande, engoliu Jonas. E vamos Jonas, dar um passeio, vamos passear. Para onde Jonas levou? Para onde o peixe levou Jonas? Vamos pensar aqui que tenha levado a profundidade muito grande. Mas Jonas não estava sozinho. Amém? Jonas não estava. Deus estava com ele. Ainda haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas me disserão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Irmãos, do versículo 7 a 12, Davi fala da onipresença de Deus. E quantas vezes a gente tem atitudes erradas e a gente acha que está sozinho? A gente acha que ninguém viu. Ninguém viu eu receber um troco errado no supermercado. Ninguém viu o sujeito caiu a carteira dele ali, eu vim atrás e vi a carteira cair, ninguém viu. Só eu que vi a carteira, peguei ela e pus no bolso. Faz me lembrar uma vez que eu fui para o Rio de Janeiro, desci lá no aeroporto e peguei a minha mala e minha carteira estava meio pendurada, né? Numa mochila que eu estava meio de lado. Essa carteira caiu e eu estou andando no ponto de ônibus para pegar um ônibus no Rio de Janeiro, onde o pessoal diz que tem malandro, né? Eu estou vendo um rapaz gritando atrás de mim: moço, 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 moço. Eu olhei para trás, ele já estava batendo a mão no meu ombro e falou: a carteira caiu na sua mochila. Só ele e Deus. Pode ser que alguém tenha visto, mas existem situações, irmãos, que a gente acha que está sozinho, mas não está. Nós estamos entrincheirados por Deus porque Ele está vendo tudo. Então não tem como esconder de Deus. Não tem como fumar um cigarrinho dentro do banheiro. Não tem como, Deus está vendo. Não tem como fumar um cigarrinho dentro do carro. Não tem como, escondido. Ninguém vê, mas Deus está vendo. Não tem como tomar uma cervejinha escondida, Deus está vendo. Não tem como fazer nada errado escondido, porque Deus está, Ele é onipresente, Ele é Espírito. Não tem como. Pensa nisso. Pensa que você não pode esconder de Deus. E chore e rende-se na presença do Senhor. Pense que nós não podemos fazer nada escondido de Deus. Nós escondemos do homem, mas de Deus não. E Davi, então, ele fica espantoso com isso.
ele se sente entrincheirado por Deus, não apenas por causa da sua onisciência, não apenas por causa da sua onipresença. E eu fiquei pensando o seguinte: Davi então vai falar da onipotência de Deus. E Davi podia, quem sabe ele podia falar da onipotência de Deus pensando nas guerras que ele conseguiu, pensando na vitória sobre Golias, né? Na vitória que, como ele venceu Golias, Deus é poderoso, Deus me deu força e tudo, né? Mas Davi vai falar da onipotência de Deus na criação. E eu fiquei pensando o seguinte: isso aqui, irmãos, foi realmente revelação de Deus para Davi. Você sabe por quê? Porque a ciência não era tão avançada. Para nós, nos nossos dias, termos a consciência do único poder de Deus nessa criação, isso que Davi coloca aqui, é muito fácil. Porque os médicos falam, os livros falam, a internet mostra isso. A gente hoje nós temos um avanço da tecnologia, os ultrassom, que mostra o bebezinho bem pequenininho, depois mostra ele informação, primeira semana, segunda, terceira, 7 semanas, até a última semana, e ele mostra que antes era um embriãozinho, né? Não tinha braço, não tinha perna, e depois mostra, aparecem as pernas, os braços, e aí o médico vai lá e mostra para o papai e para a mamãe: ó, o coraçãozinho dele aqui, ó, tá batendo, o coração tá batendo, mas ele tá perfeito, ele tem olhinho, ele tem narizinho, ele tem tudo. Para nós hoje é muito fácil. Mas como é que Davi chega a essa conclusão? Porque ele fala do versículo 13 ao versículo 18, ele vai usar a sua formação. Ele pensa nele. Aliás, todo salmo, Davi está vivendo a sua própria experiência. Mas todo este salmo é para mim e para você. Todo o salmo, nós vivenciamos e vivemos os atributos incomunicáveis de Deus, sim. Vivemos Ele. Para todos nós, Ele é onisciente. Para todos nós, Ele é onipresente. Para todos nós, Ele é onipotente. Porque assim como Davi, também nós fomos formados no interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Assim como Davi, também nós fomos formados. Assim foi a nossa formação também, irmãos. Eu me lembro, se eu fiquei sabendo depois, né? De idade, não tem nem muito tempo nisso. Uma das nossas viagens ao Rio, conversando com uma das minhas irmãs, ela falando para mim que a mamãe tinha muito medo de eu morrer, né, novo, cedo, e porque foi uma época que ela fez vários abortos. Nós sabemos como é que eram os abortos antes, né? Terrível. E essa crueldade está voltando pelo mundo afora, né? Em todas as Américas, todos os continentes estão abraçando essa ideia. Isso é terrível. Mas eu lembro a irmã me contar que nós, dos vários abortos que a mamãe fez, se não teve sucesso, foi o meu, né? Tentou abortar e não conseguiu abortar. E ela tinha medo, né? De ter causado algum problema, uma situação, eu nascer com defeito, e ela ficava preocupada. Tu me formaste no interior, tu teceste no seio da minha mãe. E ele diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem disso. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha o que Davi está dizendo, como que ele viu a onipotência de Deus na criação. Os seus olhos me viram substância ainda informe, ou seja, informação. E no teu livro, mas ele vai um pouquinho mais além. Ele diz o seguinte: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Isso aqui não é determinismo. Isso aqui não é destino. Mas isso aqui é conhecimento de Deus da nossa história. Tá? Não queira pegar esse versículo aqui e dizer que é determinismo. Não queira pegar esse texto aqui e dizer que é destino. Não, Davi está dizendo: cada um deles foi escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia.
Deus conhece de que eu vou morrer, de que você vai morrer. Deus conhece. A gente fica muito preocupado porque a morte nos assusta, porque nós não somos criados para morrer, mas Deus conhece toda a nossa história. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Ele vê isso como realmente Deus Todo-Poderoso que Ele serve. E Ele diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos acerca de mim. É isso que Davi está falando. E como é grande a soma deles. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Nós temos que ter no nosso coração que Deus tem só pensamentos bons para nós. Israel, pecado diante de Deus, mesmo sendo pecador, mesmo errando, mesmo avançando para a idolatria, Deus, quando quis chamar, virou para eles e chamou-os, dizendo o seguinte: olha, eu que sei que pensamento que eu tenho a vosso respeito. Pensamento de paz. E não pensamento de guerra. Pensamento de bênção. E não pensamento de ruim para vocês. Eu que sei o pensamento que tenho para vocês. Irmãos, Deus é como aquele torcedor que está apaixonado lá no estádio, torcendo para o seu time ser vitorioso. Deus está torcendo para que nós que já conhecemos a salvação, para que nós que já conhecemos Jesus, para nós que conhecemos a palavra, para nós que conhecemos o Deus onisciente, para que nós que conhecemos o Deus onipresente, para nós que conhecemos o Deus onipotente, e possamos entender que o que Deus pensa a nosso respeito são coisas boas. Ele nos cerca com a sua mão por trás e pela frente e por cima. E Ele diz: são grandes os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se os contasse, excederia o grão de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Pensamentos de bênção. Nós estamos concluindo, irmãos, porque Davi, depois de expressar aqui os atributos incomunicáveis de Deus, a onisciência, a onipresença e a onipotência, aí ele entende que o Deus que ele serve, ele pode confiar. Ele pode lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Ele pode depender desse Deus. Ele entende que esse Deus pode realmente fazer infinitamente mais por ele tudo aquilo que ele possa pensar ou imaginar. Deus é tremendo. O versículo 19 até o versículo 22, Davi fica assustado. E Davi pensa exatamente nos homens maus. Porque, irmãos, os atributos incomunicáveis de Deus, a onisciência, a onipresença e a onipotência e a eternidade também, ok? Esses atributos, para nós que somos cristãos, devem funcionar como um lenitivo para as nossas vidas. Deve funcionar, deve exercer algo na nossa vida, algo bom, e não como um terror. Não é para nós um terror saber que Deus conhece a nossa história. Não é para nós um terror saber que Deus conhece o nosso pensamento. Não é para nós um terror saber que Deus é onipresente e está sabendo por onde a gente está andando. Mas é para nós um motivo de alegria. Porque nós sabemos que Deus é tremendo, Deus é misericordioso. E Ele quer verdadeiramente fazer com que nós entendamos isso, que nós somos entrincheirados, cercados por Ele, e não temos como desarmarmos e confiarmos totalmente nele. Então Davi, no versículo 19, ele faz uma pausa e vai falar exatamente daqueles que não conhecem Deus, que para eles é um terror. Saber que Deus é onisciente, saber que Deus é onipresente, para quem não conhece Deus, é um terror. Isso é assustador. É assustador se você for chegar para um cara que não conhece Deus e dizer para ele: rapaz, você vai se queimar no inferno. Deus conhece toda a sua estrutura, Deus sabe, né? E principalmente se Deus trouxer uma revelação para você, né? E você entregar a revelação para ele e dizer: ó, Deus viu você fazer isso, você fazer aquilo. Ele fica aterrorizado com isso, mas para nós não. Para nós é um conforto. Por isso Davi fala: tomara Deus desse cabo do perverso. Então Davi, diante disso tudo, diante também da santidade de Deus, e eu vi alguns comentários que alguns usam essa parte final desse salmo para exatamente falar da pureza de Deus, né? Davi fica tão vendo um Deus tão santo, tão poderoso, um Deus tremendo,
que Davi quer que Deus destrua o homem perverso. Ele diz: tomara, ó Deus, desce cabo do perverso, apartai depois de mim homens de sangue. Ou seja, eu quero ficar longe dele. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como são teus inimigos, falam malícia. E Davi então faz aqui uma pergunta: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Tu sabes disso? Eu aborreço. Não abomeno eu como os que contra ti se levantam. E no versículo 22 ele afirma dizendo: eu aborreço com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Nós temos que agir como Davi, irmãos. O homem perverso, como pregou o pastor semana passada aqui, amém? Na roda dos reconhecedores, que está longe dele. E Davi diz: eu aborreço com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Eu tenho que ficar longe dele. E Davi encerra dizendo: Senhor, tu és onisciente, tu és onipresente, tu és onipotente. Então somas, faz agora, sonda o meu coração. Nesse exato momento, não sabemos que momento era, né? Mas eu entendo que Davi pede que Deus, eu entendo até que no momento, quem sabe, né? Eu compreendo que essa oração de Davi foi num momento difícil da vida dele. Quem sabe que ele estava com os pensamentos ruins, quem sabe ele estava num momento difícil da sua vida, e ele fala: sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. E ele pede uma mudança. Ele fala: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, eu quero concluir dizendo que nós não precisamos passar por uma experiência desse médico para chegar a essa conclusão que a gratidão é melhor. Nós não precisamos passar por essa experiência para entender que é importante a gente cultivar a amizade, amigo, família, para a gente pensar na nossa jornada, no nosso caminhada, como é que está a nossa vida, como é que nós estamos caminhando. Nós não precisamos chegar a essas condições para saber disso, para chegar a essa conclusão. Nós não precisamos chegar à conclusão que nós precisamos ter fé em Deus, acreditar que Ele pode fazer pelas nossas vidas. Nós não precisamos ficar uma jornada longa, errando, pisando na bola com Deus, errando, fazendo as coisas escondidas, na verdade, preso a hábitos que não agradam a Deus, preso a costumes que não agradam ao Senhor, preso a pensamentos que não agradam ao Senhor, procedimentos. Não precisamos disso, porque a Bíblia diz, a Bíblia tem para nós o caminho para onde nós irmos, o caminho para nos levar à vida eterna, o caminho da verdade, o caminho da vida. E Deus nos trouxe aqui nessa noite, e eu me coloco como um de vocês. Eu quero fazer como Davi: sonda e conhece o meu coração, provas e conhece o meu caminho, vier se há em mim algum caminho mau, Deus vai falar para você. Peça ajuda a Deus naquele caminho difícil, você não consegue. Para de lutar sozinho. É isso que Davi está fazendo aqui. Fala: guia-me, Senhor, pelo caminho dele, ainda que eu não consiga ir, Senhor, me ajuda. Vamos orar ao Senhor, vamos viver, vamos desfrutar dessa onisciência de Deus de forma positiva. Vamos lembrar que Ele conhece os nossos pensamentos, vamos lembrar que Ele está presente conosco em toda e qualquer situação, vamos lembrar que Ele é todo poderoso para reverter qualquer situação na nossa vida, qualquer situação. Onde tiver guerra, pode vir a paz. Onde nós estivermos sem direção, pode vir a direção de Deus. Onde tiver enfermidade, pode vir a cura. Onde estiver a preguiça, pode vir realmente a força, o vigor para poder trabalhar, para poder avançar. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Não podia ser tão. Parece que foi até. Eu gosto muito quando o Espírito de Deus flui dessa maneira, né? Quando as músicas
e a mensagem, elas ficam ligadas, né? Qualquer um dos hinos já que foi cantado aqui nessa noite, nós podemos cantar para orar. Aleluia, Jesus. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu não quero expor ninguém, amém? Não quero expor ninguém. E seria antiético de minha parte convidar você para vir aqui à frente, para você se entregar ao Senhor naquilo que você está numa conduta errada, para dizer para Deus e orar por você, para você dizer para Deus, assim, ó Senhor, eu quero que o Senhor me guie pelo caminho certo. Estou fazendo isso errado, estou fazendo isso aqui, estou tendo esse pensamento aqui, eu estou falando isso aqui, eu estou nesse caminho, eu penso assim acerca da tua obra, é contra a tua palavra que eu penso, a minha atitude é contra a Bíblia, é contra a palavra. Então, Senhor, eu não quero expor ninguém, mas eu sei que Deus já falou com você nessa noite. Então corra para esses braços do Senhor. Confesse ao Senhor a sua fraqueza, a sua fragilidade. Eu gosto sempre de dizer que Deus nos fez muito diferente. E eu sou forte em algumas áreas que você é fraco, mas você é forte em algumas áreas que eu sou fraco. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós dependemos de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por isso nós vamos cantar. E cada um de nós vamos fazer como Davi fez. Vamos vivenciar esse salmo 139 nas nossas vidas. Vamos pensar na onisciência de Deus, que Ele conhece toda a nossa história. Ele conhece os nossos 5 anos de crente, os 10 anos, os 20, os 30 anos, a nossa jornada, a nossa caminhada. Ele conhece o nosso passado distante, o passado muito próximo, conhece o nosso futuro, e nós vamos nos render a essa onisciência de Deus. Nós vamos nos render à onipresença de Deus. Aquele Deus que está lá na cama, aquele Deus que está lá no banheiro, aquele que Deus está no carro, aquele que Deus que está em cima do monte, aquele que Deus que está num lugar que não tem irmão nenhum, não tem crente, não tem que esconder ninguém. Nós vamos nos render àquele Deus que é onipresente, mas nós vamos render também àquele Deus que é onipotente, todo poderoso. Os médicos dizem, não tem jeito. Os amigos dizem, não tem jeito. Só não tem jeito, você não tem remédio, não tem solução. Mas Ele diz, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Louvado e glorificado. Aleluia, Jesus. Vamos cantar e vamos orar. Yes.
por onde você andou essa semana, por onde você tem andado em alguns momentos da sua vida, amém? Alguns pensamentos que vêm sobre a sua cabeça, amém? Apresente a Deus as suas dificuldades, aquilo que você vê tanta dificuldade, né? Para que aconteça na sua vida, amém? Ore como Davi, sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar ao Senhor. Todos nós vamos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Aleluia. Ore, Senhor. Ore pela sua vida. Amém? Se você ore, não precisa você abrir assim a sua boca e orar pelas suas dificuldades, está com medo de alguém ouvir a sua oração. Então ore com o seu coração, amém? Ore com a sua alma. Ou então, quem sabe, você chega na sua casa, tranca o seu quarto, dobra o seu joelho, levanta a sua voz, chora pelas suas mazelas, chora por aquilo que Deus tem falado com você nessa noite e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia, Senhor, deixa daquele pensamento, tenha misericórdia, Senhor, desses caminhos que eu tenho andado, Senhor, tenha misericórdia da minha falta de fé. Opa! Vamos orar ao Senhor, vamos orar, vamos orar. Ore pela sua vida, irmão. Ore por você, ore, vamos orar, irmãos. Vamos orar e vamos pedir a Deus que tenha misericórdia das nossas vidas. Aleluias! Glória seja dada ao Senhor. Aleluias! Aleluias! Glória a Jesus! Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Zé Roberto, ore por nós, amém? Ore por nós, pastor. Aleluias! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém, Jesus! Glória a Deus! Amém, Jesus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Amém, Jesus! Amém, Jesus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Amém, Senhor! Graças a Deus! Pode sentar, queridos. Aleluias! Graças a Deus, irmãos. Aleluias. Nossos avisos de semana, amém? Nós temos as nossas programações. Terça-feira tem um grupo de intercessão aqui, amém? Tem dia que tem 4, tem dia que tem 10, amém? Tem dia que tem 5, tem dia que tem 8, tem dia que tem 12. Mais importante é que tem um grupo orando e intercedendo, amém? Eu tenho certeza que eu tenho sido sustentado por essa oração. Amém? Então eu quero pedir a você que, mesmo que você não possa vir aqui, amém? Não deixe de orar por essas irmãs que estão aqui, amém? Vamos estar torcendo, irmãos, juntos nós somos mais fortes. Vamos estar torcendo para que tudo dê certo aqui, amém? Para que o grupo de louvor dê certo, amém? Para que o reunião de intercessão dê certo, para que o culto de terça-feira dê certo, para que o culto de quarta, todos os trabalhos, e que nós unidos juntos nós somos mais fortes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Terça-noite nós temos um culto nos lares. A gente vai lá levar a palavra para a sua família, orar pela sua casa, orar pela sua família. Amém? O dia que não tem, a gente reúne aqui na igreja. Amém? A gente vem orar aqui. Essa terça não tem ainda. Terça passada nós não tínhamos. Viemos aqui para a igreja. Ouvimos uma palavra aqui. Amém? Deus nos abençoou. Se alguém for tocado por Deus, quiser que nós vamos lá na sua casa, pode avisar agora, pode avisar amanhã, até terça-feira dá tempo. Amém? Tenho certeza que Deus vai fazer isso. Amém? Se ninguém for tocado, nós vamos estar reunidos aqui na igreja. Quarta-feira nós temos o nosso culto às
igreja, que é a nossa quarta do milagre, onde a gente vem ouvir uma palavra, amém? Deus tem abençoado, né? Todas as quartas Deus tem falado conosco aqui, também nesse culto quarto do milagre. Quinta-feira a gente tem amanhã com Deus com o Maurício aqui, na frente Maurício, com Cícero, o irmão Jair também está aqui, né? Eu venho também aqui às vezes, né? Estou aqui também, nem sempre às vezes eu estou aqui, amém? Tem sido bênção, amém? Em nome de Jesus. E temos quinta também lá na igrejinha, uma bênção. Estamos orando para Deus abrir as portas da congregação, nascer lá, vir para o bairro. Tem uma turma lá que Deus está abençoando, salvando. Chegou uma turminha lá com piercing no nariz, nós já estamos vendo eles sem piercing, já tirando os piritão, sabe? Então Deus fazendo aí a obra, amém? Deus fazendo a obra, e isso é lindo e maravilhoso. Deus tem abençoado o trabalho na igreja, amém? Domingo a nossa escola bíblica, com o café da manhã, está uma bênção, amém? Nossa escola está bênção de Deus. Nós estamos dando a palavra, amém? Aqui é um estudo no livro do profeta Isaías, amém? Nós estamos aqui estudando, está simplesmente esse culto aqui gostoso. Antes da EBD a gente tem o nosso café da manhã, nós temos aí os nossos alunos para o batismo. Deus está nos abençoando. E paralelo aos programas da semana, nós temos aí uma agenda. Uma agenda, a gente não está parando. Deus, igreja é isso, igreja é atividade, né? Tivemos na sexta-feira irmãos que compartilham o primeiro trabalho social da igreja, amém? E agora nós vamos ter, na semana da Páscoa, nós vamos ter, eu quero dar a oportunidade para você, Leandro, falar aqui para nós, ou a Nayara, ou a Marlene, qualquer um, amém? Fica à vontade aí, que aqui, amém, pode ser a Eliane mesmo, amém? Nós agradecemos já a Deus pelo envolvimento da igreja, amém? Aleluia. Paz, Senhor, irmãos. Eu gostaria de chamar aqui na frente os irmãos que fazem parte do projeto Irmãos que Compartilham. Amém? É porque nós não trabalhamos sozinhos, né, irmãos? E nós estamos sendo todos representados por este grupo, né? Aqui está uma equipe, tem outras pessoas que estão com o nome aí, né? Então, muitos, às vezes, não saem para ajudar na distribuição, mas nós já temos cooperadores, pessoas que têm manifestado com doações, né? E para nós é uma alegria muito grande. O que acontece, irmãos? Nós estamos na semana da Páscoa, né? E muito em cima da hora, nós resolvemos, né, fazer a Páscoa solidária. E graças a Deus, até hoje à tarde, nós já tínhamos 110 caixas de bombons. Mas nós já temos mais dinheiro para comprar mais. E para nós vai ser uma alegria muito grande a gente poder alcançar algumas crianças menos favorecidas, né? Nós vamos estar lá no bairro São Vicente, onde tem o trabalho da igrejinha. E na terça-feira à noite nós vamos estar aqui, nós vamos repartir esses bombons e nós vamos distribuir quarta-feira lá no bairro São Vicente. Então, assim, irmãos, eu gostaria que os irmãos orassem por esse projeto. Esse projeto é um sonho de Deus para a Igreja Presbiteriana Renovada, né? É um sonho do Senhor. Porque, irmãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos fazer o ID do Senhor. Eu falo muito, o nosso intuito não é entregar a refeição, o nosso intuito é levar a palavra de Deus, né? E muitas vezes a gente faz a doação do alimento, por quê? Porque você chega, igual nós chegamos lá, na UPA, tinha pessoas que estavam ali há muito tempo, irmão, sem comer, porque sai para fazer uma consulta, não tem dinheiro muitas vezes, sobra passagem. Então Deus incomoda o nosso coração para a gente ir conta do próximo, né? Então já quero pedir oração, nós somos formados por essa equipe, tem alguns que não estão aqui, e para mim, irmãos, diante do Senhor, é uma alegria muito grande, porque que nós pensamos iguais, nós respeitamos o pensamento do outro, né? E nós estamos aqui com as nossas mãos, né, para ofertar ao Senhor o nosso trabalho que é feito com todo amor. E se você quiser entrar no projeto, depois eu pedir a Eliane para colocar o like no nosso projeto, você pode entrar, você pode ser voluntário, você pode ser intercessor, como a irmã Marilda já tem procedido junto com as irmãs, porque nós somos carentes, irmãos, da cobertura da oração da igreja. Nós somos carentes. Igual eu falo, muitas vezes você vai ter que abraçar uma pessoa na rua. E nós precisamos estar preparados para isso, né? Então nós estamos muito alegres.
crianças. Nós temos um material próprio para criança. Alguém do grupo preparar umas 2, 3 historinhas bíblicas, corinhos de infantil, se vocês não conseguirem ensinar para esses meninos. 1 ou 2 histórias bíblicas lá, né? E também um corinho conhecido, fácil, né? Pode pedir aí ajuda a Helena, né? Outros irmãos que estão mais envolvidos no louvor, que é bom, antes de fazer essa distribuição, fazer essa devolução para as crianças. Amém? Quem sabe para frente pensar em fantoche, você crescer, né? Nessa área de é importante essa evangelização de crianças. Amém? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé para a gente orar pelo grupo. Amém? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse ministério que tem se levantado aqui na igreja. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado ao Senhor. Louvamos a Ti, Pai. Vamos e compartilha. Senhor, que Tu estejas abençoando cada um deles, que Tu estejas abençoando a nossa igreja. Multiplica, Senhor, ó Deus, a força, o vigor. Multiplica também a parte financeira, Pai. Nos abençoe. Ó Deus, em tudo nós oramos e pedimos para que o Teu nome seja glorificado. Não a nós, Senhor, mas para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Só mais um instantinho, só mais um aviso, 2 avisos importantes. Amém? Na verdade são 3 bem importantes. Primeiro que é a ceia, semana que vem. Amém? Domingo, ceia. Repita comigo. Domingo, dia 8, ceia. Amém? A importância da ceia. Amém? A ceia do Senhor. Graças a Deus. Um outro aviso que nós queremos dar é o que vai acontecer no dia 23 de abril. Repita comigo, 23 de abril. Amém, graças a Deus. Eu estou falando esse primeiro porque está mais longe e a gente precisa repetir muito esse. Atinge toda a igreja. Nós vamos ter aqui na igreja, 9 horas da manhã, assembleia, para nós apresentarmos o relatório financeiro da igreja do ano 2022. A comissão está examinando a parte financeira da igreja, vai apresentar o relatório para vocês, como é que está, ok? E nós vamos ter eleição de presbítero e diácono aqui, de oficiais da igreja. Já passou 2 anos. Dia 23, Assembleia Geral da Igreja, ordinária. Assembleia Ordinária da Igreja, com todos os membros presentes para eleição de presbíteros e diáconos e também para a leitura e apresentação do relatório que a mesa examinadora da tesouraria está examinando o livro em relação ao ano 2022. Amém? Então, dia 23 de abril, de manhã, 9 horas da manhã. Amém? Vamos ter o nosso café normal, 8h30, e depois a nossa assembleia às 9 horas. É importante todos os membros estarem presentes. Amém? Se tiver agenda, viagem, procura não viajar, amém? Vai ser deles. E nós vamos ter o nosso seminário de casais. No dia 14, 15 e 16 de abril, está aqui o convite. Alguns irmãos já compraram o seu convite. Pastor Rogério Tolentino vai estar aqui conosco nesse seminário. Vai ser bênção. Sexta-noite, sábado-noite e domingo de manhã. Amém? Invista no seu casamento, independente qual o tempo que você quer. Eu não preciso, está tudo bem. Está tudo bem, né? No vídeo que nós temos no chamado do nosso seminário de casais, o pastor Rogério disse que o vento pode soprar. A gente não sabe quando vai chegar o dia não. Na verdade, está tudo bem agora. Né? Então, conhecimento, irmãos, é coisa muito boa. Amém? Então, a gente vem para esse seminário, é R$100 que você vai pagar pelo seminário. Nossa, pastor, R$100, R$100, barato demais. Vai ter coffee break na sexta, coffee break no sábado, almoço no domingo para casais, e a gente ainda tem que tirar uma oferta para o preletor. E a qualidade da ministração do pastor Rogério é tremenda, irmãos. Nós temos preletores aí para casais, que se a gente fosse trazer aqui no padrão do pastor Rogério, nós tínhamos que pagar para ele 5 mil de cachê, 8 mil, 10 mil de cachê. Pastor Rogério, pastor, é chamado de Deus. Eu trabalho com isso, eu sou psicólogo, eu trabalho com isso. É oferta, pastor. Eu falo para 1.000, 1.500,
500, falta para 200, falta para 100, falta para 30. É um ministério chamado de Deus. Amém? Então a gente vai dar oferta, pastor. Ele já esteve aqui conosco, é uma bênção. Amém? Tem defeitos igual nós temos, mas tem um conhecimento profundo nessa área de casal e a gente não pode perder. Amém? Então, queridos, procura a Helena vai te procurar. Já pega o seu convite. Nosso tema desse ano foi semeadura. Se você quiser semear na vida de alguém, um convite, amém? Se não quiser semear o convite, você não tem condição de ofertar, pelo menos semeia com sua boca, convida. Você conhece alguém, não pode pagar para ele, falar, lá na minha igreja vai ter um seminário para casais, e eu sei que você não vive bem com a sua esposa, eu sei que as coisas estão difíceis para você, vamos lá na minha igreja assistir esse seminário. E se não tiver gente mesmo, você pode chegar para mim e falar, pastor, tem uma pessoa, mas não tem condição, fala comigo, nós vamos ver o que nós vamos fazer. Amém? Mas eu quero que você seja sincero, mas invista, venha para esse seminário de casais, em nome de Jesus. Tá? A Helena vai te procurar, vai te ligar. Nós mandamos fazer 36 casais, mas 36 convites, né? Mas que eu creio que nós vamos alcançar aqui. Né? Tem congregação, tem amigos, você tem parente, qualquer um pode vir, católico, que não é crente, ele vai estar falando aqui, é uma palavra para todo mundo, amém? Não vai falar nada diferente, nada que vai chocar a pessoa, vai ser bênção de Deus para as nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar, encerrar o nosso culto, em nome de Jesus. A Helena vai ligar para você, ou então você procura a Helena e fala, Helena, me empresta, me dá um convite aí, eu quero um para mim. Se você não tiver dinheiro, pega e já garanta já o seu aí, amém? E paga depois, vai ser bênção. Já tem irmãos que compraram, não tem, irmão? Já tem gente aqui que já comprou, amém? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Levanta a mão em direção à sua casa aí, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus pelas pessoas que estão da tarde, que vieram nos visitar, amém? Vamos orar pedindo a bênção de Deus, uma semana de vitória pelas nossas vidas, no nome de Jesus, amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, graças a Deus. Irmão Leovaldo, olha para nós, amém? Aleluias, aleluias, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus, aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Aleluias. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão e consolação e os dons do Espírito Santo, irmão, esteja conosco e com toda a igreja do Senhor hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz, uma semana de vitória para você, em nome de Jesus. Aleluia.